Gurizada, o negócio é o seguinte, eu quero conversar com vocês neste vídeo sobre este que é o pior trabalho de Renato como técnico do Grêmio. O trabalho de Renato na temporada 2024 é realmente muito ruim e neste vídeo eu vou te mostrar isso e te apontar a série de barbeiragens, a série de erros cometidas por Renato que acabaram comprometendo de forma definitiva a temporada do Grêmio. O meu vídeo é em nome da Mais Ágil. A Mais Ágil é a empresa que te dá todo o caminho para que tu consigas antecipar um bom pedaço, até 10 anos do teu FGTS. É isso mesmo. O governo federal permite o saque antecipado do fundo de garantia, mas há regras para isso. E quem tem todo o conhecimento é o time da Mais Ágil. Portanto, vai no link que Menegas colocou aqui embaixo no primeiro comentário. Você sabe que aqui embaixo tem uma série de comentários, muita gente contestando as minhas opiniões, alguns poucos concordando, e lá em cima no primeiro comentário já tem um link. Tu clica ali e sem nenhum compromisso, conversa com o time da Mais Ágil para entender como é possível antecipar 10 anos do FGTS. Em nome de Mais Ágil, o link aqui embaixo no primeiro comentário, roda a vinheta e a seguir eu te mostro que este é o pior trabalho de Renato como técnico do Grêmio. A eliminação nas oitavas da Libertadores da América para o Fluminense machucou o ambiente gremista, porque o Grêmio tinha a vantagem, o Grêmio estava neste enfrentamento contra um adversário que vem, por exemplo, capengando no Campeonato Brasileiro, ainda mais ameaçado que o próprio Grêmio do rebaixamento, um time envelhecido, um time cansado. E o Grêmio entregou esta classificação no jogo de ontem no Maracanã a partir de uma série de escolhas erradas do técnico Renato. Renato ganha o Campeonato Gaúcho em 2024 muito mais por erros do Internacional do que por méritos do Grêmio. O Internacional foi realmente muito mal no Campeonato Gaúcho e ali, por exemplo, Eduardo Cudê começou a assinar a sua carta de demissão. Mas Renato comete uma série de erros que comprometem esta temporada. Quando eu olho para o jogo contra o Fluminense, há um erro de origem na formação do grupo. Renato teve, uma semana atrás, a possibilidade de 5 trocas de jogadores nesta Libertadores da América e deixou de fora Edenilson. Eu sei que muitos de vocês gremistas estão descontentes com o Edenilson porque ele perdeu o pênalti contra o Corinthians. E aí está mais um erro de Renato. Daqui a pouco a gente fala do enfrentamento com o Corinthians. Mas deixar de fora um jogador experiente como o Edenilson, um jogador versátil, que joga tanto do meio para frente quanto na recomposição, neste jogo em que o Grêmio precisava preencher o meio-campo, ele deixou de fora da lista das 5 trocas o Edenilson. Edenilson era para ter jogado ontem contra o Flu no Maracanã na posição de pavão, fazendo o vai e vem e recompondo no meio-campo. O que fez Renato quando colocou 3 zagueiros, e este é o seu grande erro, o seu grande pecado, quando ele coloca 3 zagueiros e abre mão de um armador, ele entregou para o Fluminense aproveitar daquela que é a grande virtude deste Flu, a época do Fernando Diniz e agora também com o Mano Menezes. O toque de bola qualificado no meio-campo, com o André, com o Ganso, com o Martinelli, com o Arias retornando. Isso que o Fluminense está todo desfalcado, não contou, por exemplo, com o Marcelo, vendeu um dos seus volantes importantes. Portanto, Renato entregou para o Flu meio-campo. Começa na origem de não ter inscrito Edenilson nesta Libertadores. Passa pela escalação de ontem, com 3 zagueiros. Mais ainda, ao escolher Pavon, Renato escancara a sua preferência pelos cascudos, deixando talentos de fora. Observem o caso de Gustavo Nunes, que está sendo vendido para o futebol inglês. É a segunda vez que o Grêmio vende uma promessa que é reserva. Gustavo Nunes não joga mais que o Pavon, não está jogando mais que o Pavon, não entrou em campo ontem e teve desempenho melhor que o Pavon. Está escancarado isso para todo mundo, menos para Renato. Renato tem sido teimoso, mostra isso nas entrevistas coletivas, mostra isso nas suas escolhas. Se quisesse começar com os 3 atacantes, pois que colocasse Gustavo Nunes e não Pavon. Já havia acontecido algo semelhante. O Grêmio vendeu o Everton Cebolinha naquele setembro e até então o PP era reserva. O PP entra como titular em setembro e em fevereiro, depois da Copa do Brasil de 2020, que terminou em 21, ele é vendido.
como reserva. Imaginem se fosse titular, imaginem se Gustavo Nunes fosse titular, o Gustavinho, quanto o Grêmio não poderia pegar acima, por exemplo, dos 12 milhões de euros. Renato comete equívocos no aproveitamento da base, mas principalmente comete equívocos no esquema, na escolha dos seus titulares e na dificuldade para enxergar um jogo. Foi assim contra o Corinthians. O Grêmio jogou a primeira partida em São Paulo com um jogador a mais por 42 minutos do segundo tempo. E mesmo assim o Corinthians é que foi melhor. Renato ali fez trocas óbvias, quando deveria ter colocado o Arezzo como centroavante para trancar a saída de bola do Corinthians e tentar sufocar e vencer aquele jogo. Teria vantagem na segunda partida. E aí no segundo jogo, Renato também comete erros. Ele não enxerga que o Corinthians estava também capengando no segundo tempo. Era hora de matar. O que ele fez? Tentou segurar para levar para os pênaltis. Colocou o Edenilson frio no jogo a 44 minutos para ser batedor. Ora, o Edenilson já vinha errando pênaltis importantes alguns anos atrás, quando tinha uma forma física melhor, vestindo a camisa do Internacional. Por que agora num jogo do Grêmio decisivo, entrando aos 44 minutos do segundo tempo, gelado, ele marcaria o gol? E ontem, por que insistir com o Cristaldo, que bateu o pênalti da mesma forma que na semana passada? E, portanto, errou da mesma forma que na semana passada. Ainda mais diante de um goleiro bem mais experiente, o Fábio do Flu, com 43 anos. Renato tem uma série de escolhas erradas e que ele se abraça e tenta manter na sua teimosia, que é muito mais do que convicção, repetindo a toda hora o discurso de que eu faria tudo de novo. O Grêmio joga fora, não o título da Copa do Brasil, porque eu acho que esse seria inalcançável, mas a possibilidade de passar pelo Corinthians, embolsar 4 milhões e meio de premiação e ir para um sorteio, quem sabe pegando um adversário mais fraco para sonhar em chegar na semifinal da Copa do Brasil. Mais prêmios, mais possibilidades. E joga fora uma classificação também às quartas da Libertadores da América, desperdiçando uma premiação de quase 10 milhões de reais. Mais do que isso, a expectativa do enfrentamento, que agora se sabe, seria contra o Atlético Mineiro. Difícil, é verdade, mas o Atlético não está voando em campo, não. Tem uma série de dificuldades, daqui a pouco ganha o primeiro jogo, seria na Arena, tudo poderia dar certo, e aí vai para o segundo jogo tentando um empate. Difícil passar pelo Atlético, mas e a premiação? E a chama acesa do torcedor, o quadro social mantido vigente, pujante na expectativa de Libertadores e de Copa do Brasil. Este é, sem dúvida alguma, o pior trabalho de Renato. Renato dá sinais de estar cansado, de estar sem paciência, sem tolerância, de não encontrar, e este é o ponto mais importante, soluções táticas para o time do Grêmio. Escolhe os jogadores para inscrever de forma errada, escolhe os titulares errados. Gustavinho joga mais que Pavon, Arezzo tinha mais condições físicas de encarar o Corinthians do que Diego Costa. E assim há uma série de escolhas equivocadas do técnico do Grêmio. Renato não ficará no Grêmio em 2025, eu tenho convicção nisso, por decisão da direção, já se fala nos bastidores, e talvez pela própria decisão dele. Renato está cansado e talvez precise parar, refletir, reavaliar a sua carreira. Precisará ter humildade para isso, abrir mão da soberba que o acompanha já há muito tempo, porque o seu trabalho em 2024 no Grêmio foi definitivamente muito ruim. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações ali no sininho, valendo o like de vocês. O meu vídeo é em nome da Mais Ágil, a empresa que te dá todo o caminho para que tu consigas antecipar um bom pedaço, até 10 anos do teu FGTS. É uma boa, né? Botar a mão nessa grana agora e é rápido, viu? Chama Mais Ágil no WhatsApp, eu já coloquei um link aqui embaixo no primeiro comentário. É sem compromisso, clica ali, conversa com os caras para entender como é o processo e tomar a decisão, quem sabe, de botar a mão nessa grana agora, 10 anos do teu fundo de garantia, via Mais Ágil, link aqui embaixo no primeiro comentário. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.